Bom, eu penso que essa comissão a que você se refere é a comissão criada pela Petrobras. Isso. Pois bem, então aí há necessidade de nós estarmos fazendo uma correção. Porque a comissão que a Petrobras faz, ela não faz com o intuito de apurar a causa. Ela faz com o intuito de verificar se toda a ocorrência na qual resultou na morte de trabalhadores, se na operação, na contratação, na observância de todos os procedimentos envolvidos no transporte aéreo, nos contratos, estão sendo seguidos, e se nessas atribuições que são específicas da Petrobras, tem alguma coisa que possa ter induzido ou favorecido aquele acidente. Por que é importante a gente falar isso? Porque o Brasil é signatário das Nações Unidas, tem os organismos internacionais de aviação civil, a ICAO, tem outras organizações na ONU e internacionais de aviação civil, que o Brasil ele é signatário. Nós temos no Brasil autoridades aeronáuticas. A ordem no Brasil hoje, em termos de... A organização do Brasil em termos de aviação, hoje ela se dá da seguinte forma. Nós temos, que foi criado de uns 3 meses para cá, uma Secretaria Nacional de Aviação Civil com status de ministério. Nessa secretaria foram colocadas nela a Infraero e a ANAC. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Temos também, no âmbito do Ministério da Defesa, que congrega o Comando da Marinha, o Comando da Aeronáutica e Exército Brasileiro. O Comando da Aeronáutica tem no sua organização um órgão chamado CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E nas regiões do Brasil tem os SERIPAs, Serviços Regionais. Então, a gente tem uma organização civil e uma organização militar. Quando acontece um acidente, quem é o responsável para fazer a apuração oficial, legal, é o CENIPA, com o seu respectivo SERIPA. Se um acidente acontecer na Amazônia, é o SERIPA de lá, no Porto Alegre, aqui no Rio de Janeiro, é o terceiro SERIPA que está no Rio de Janeiro. Pois bem, a Petrobras, quando acontece um acidente como esse, o CENIPA, ele vem, trabalha aqui na região e a Petrobras facilita todos os recursos que ela tem, que ela dispõe e coloca à disposição do SERIPA para facilitar a investigação e a apuração oficial do acidente. Nesse caso, logo nas primeiras horas do dia, o acidente ocorreu por volta de 16 horas do dia 19, quando a aeronave, após decolar de P-65 com 3 minutos de voo ao cruzar 1.800 pés de altitude, declarou emergência no hidráulico. Chamou o APP Macaé, a torre de controle, o controle de tráfego aéreo de Macaé, declarou emergência e depois disso não teve mais contato rádio com o Macaé. Usando as informações disponíveis no momento, foi declarado emergência para o Salva-Aero, para o Salva-Mar, e a Petrobras deslocou para o possível local do acidente na área, porque o controle de Macaé pelo radar plotou onde provavelmente foi feito o último contato, porque tem tudo gravado, e a Petrobras deslocou embarcações de forma que antes de 2 horas, após a declaração de emergência, os botes já tinham sido encontrados. Se tivesse havido um pouso e sobrevivente, nesse período de tempo, os sobreviventes, no caso, se tivesse acontecido um pouso de emergência, já teriam sido resgatados. Como não houve sobrevivente, aí a partir do ponto das coordenadas onde foram encontrados destroços e os botes, dali se projetou, com a deriva do vento, da correnteza, o local provável de onde a aeronave estaria no fundo, que a profundidade era em torno de 100 metros, e na madrugada do outro dia, ou seja, nas primeiras horas de sábado, já foi encontrada a aeronave. Porque a Petrobras tem muitos recursos. Barcos de superfície ela deslocou para mais de 10.
foi feito um planejamento de buscas e os barcos, aqueles que têm ROV, RCV lá para baixo, fundo do mar, com mergulhadores, também foram deslocados, foi coordenada uma busca, de forma que em poucas horas foi descoberto a busca dos acidentados, né, daqueles que estavam a bordo da aeronave. Foi encontrada a aeronave e foram encontrados os corpos também. Mas o que é importante a gente estar comentando no caso desse acidente, primeiro, é que as causas ainda não foram apuradas. O Comando da Aeronáutica, o Seripa, no dia 25, e isso está circulando, é um documento público na internet, junto aos petroleiros, de umas recomendações preliminares que a investigação que o Seripa fez e a partir do acidente do dia 19 e emitiu no dia 25 de agosto. Nessas recomendações preliminares, o CENIPA fez as seguintes considerações. Orientou que as aeronaves que operam no Brasil desse modelo passassem a alterar a sua forma e o seu calendário de manutenção, os seus procedimentos de manutenção, para aquela maneira que está feita ali na recomendação. Por que isso? Porque em maio deste ano, em 2011, houve uma ocorrência, um acidente lá no Catar, em que uma aeronave do mesmo tipo e modelo teve parte do rotor de cauda desprendida e teve uma ocorrência com o rotor de cauda nesse modelo de aeronave. Pois bem, nesse acidente agora aqui, com a aeronave da Petrobras, operado para a Petrobras, quando a aeronave foi encontrada no fundo do mar, a parte do rotor de cauda estava separado do conjunto da aeronave. Estava em torno de 200 metros. E do conjunto do rotor de cauda, que é composto de uma caixa de redução, com articulações hidráulicas, etc., das 4 lâminas das pás do rotor de cauda, uma delas estava em separado. Então, o conjunto do rotor de cauda estava a 200, 300 metros e uma das lâminas foi encontrada a 700 metros da aeronave e do rotor de cauda. Isso não indica que a causa do acidente foi provocada por uma má função, uma pane, alguma quebra, alguma coisa do rotor de cauda. Por quê? Porque isso tudo pode ter acontecido com o choque da aeronave na hora da queda, com impacto. Então é prematuro nós anteciparmos, prejudicial, é um risco que a gente corre de estar fazendo alguma elucubração aqui. Tá? Agora, por precaução, aí que é importante a gente estar comentando sobre isso, a Petrobras já parou de operar esse modelo de helicóptero e o CENIPA também fez recomendações tais como que todas as pás do rotor de cauda que atinjam 600 horas de operação, elas sejam retiradas e fiquem na prateleira, de stand-by. Por quê? Porque antes da ocorrência desse acidente, qual era a previsão de troca e de manutenção nessas pás? Era que essas pás podiam operar 1.200 horas ou 1.500 ciclos, ou seja, um ciclo é um pouso e uma decolagem e um pouso. Aí, quer dizer, diminuiu o ciclo de vida de utilização desse equipamento. Por outro lado, antes dessas ocorrências, a manutenção era feita mais espaçado. Agora não, passou a ser feita, tem que ser feita inspeção a cada 25 horas. Aí, nesse aspecto, a gente também, como a gente sempre cobrou, e graças à segurança de voo que a Petrobras tem, uma gerência específica, lembra que eu falei sobre um acidente que teve no Catar em maio? A Petrobras se antecipou, a própria fábrica, a Augusta, e a agência ANAC lá da Europa, que é a EAD, e já desde maio, que a Petrobras já vinha praticando inspeções a cada 25 horas.
Ou seja, não esperava um mês, 2 meses para fazer a inspeção, ela já vinha fazendo. E também já vinha fazendo diariamente, quer dizer, considerando que cada aeronave voa de 6 a 8 horas por dia, ao final de cada dia já estava fazendo. E no heliporto do Farol de São Tomé, nos intervalos de cada voo, cada pouso e antes de cada decolagem, as inspeções estavam acontecendo já com esse modelo de aeronave. Então, quando a gente vê que o CENIPA emite uma recomendação técnica para a operação desse modelo de aeronave, o fabricante, a Augusta, também seguiu essas mesmas recomendações técnicas do órgão de investigação brasileiro, do Brasil, e a agência europeia também seguiu essas mesmas normas, a gente pode, de uma certa forma, verificar que os padrões que a gente está seguindo, que a gente tem conseguido implementar aqui, cobrar, e a Petrobras está a praticar, são padrões de segurança. Situações como essa, que estão acontecendo com esse modelo de aeronave, não são comuns, porque uma aeronave dessa, para ser fabricada, um helicóptero principalmente, ele do projeto até ele ser posto à venda, isso são 5, 7, 8 anos. A fábrica tem que construir alguns modelos e submeter a testes exaustivos de carga, de esforço, de forma que quando eles chegam a ser vendidos, eles estão certificados, são homologados pelas agências específicas, a FAA americana, a ANAC no Brasil, a EADS europeia, no Japão, seja lá onde for que eles forem usados. Agora, com o uso contínuo, a gente acaba vendo que modelos desses de aeronave, com o tempo, podem ainda, depois de muito uso, apresentar alguma falha, e é isso que a gente tem que detectar agora. Procurar, buscar, saber o que está acontecendo, que é para corrigir e passar para operar essas aeronaves de maneira mais segura. Há um precedente aqui, as aeronaves, a maior quantidade de aeronaves que a gente tem operando aqui na área offshore no Brasil, são modelos da fábrica Sikorsky e são os S-76. Há uns 20 anos atrás, quando os primeiros S-76 começaram a operar na Bacia de Campos, eles deram problema. Caíram algumas aeronaves, tiveram algumas ocorrências de acidente com morte, até que conseguiu-se resgatar uma aeronave dessa inteira, depois de afundado. Teve uma emergência, caiu no mar, mas foi resgatado. Aí, a partir de um resgate desse, de aeronave inteira, ficou comprovado, depois da investigação, que o problema era nas pás do rotor principal do S-76. E naquela época, essas aeronaves, pelos trabalhadores, eram chamadas de mão branca, porque havia um bandido na época que exterminava pessoas e tinha esse codinome. Essas aeronaves ficaram apelidadas de mão branca. Pois bem, foi identificado o problema, foi corrigido o problema, o aspecto construtivo nessas aeronaves no 76, e hoje ela é uma aeronave com um índice muito grande aí de segurança na bacia. É o que a gente espera que aconteça com os AWs. É uma aeronave que está muito vendida no mundo. Ela começou a ser vendida em 2003, estamos em 2011. Já tem em torno de quase 400 aeronaves desse tipo voando. É que se dizer também para a categoria, para os petroleiros, que já depois da aeronave resgatada, porque depois de retirados os corpos, o mar estava muito ruim, foi conseguido resgatar a aeronave, tirou a aeronave do fundo, o pessoal do CENIPA, os mecânicos da Sênior tiraram as caixas pretas, elas já foram enviadas para o NTSB, que é o Departamento de Transporte nos Estados Unidos, que tem uma capacidade muito boa de fazer essas leituras das caixas pretas. E a gente está aguardando todos esses desenrolados acontecimentos para estar resolvendo e melhorando a segurança nesse tipo de aeronave.